Fala galera, beleza? Esperar só um pouquinho pra ver se mais alguém entra e a gente começa, tranquilo? Fala galera, vocês estão conseguindo me ouvir? Acena aí se estiverem conseguindo, por favor. Dá um alô se vocês estiverem conseguindo me ouvir bem, por favor. Show galera, esperar só mais uns 5 minutos. A galera vai entrando, enquanto isso a gente vai estabilizando a conexão e a gente já começa, beleza? E aí, Adrailson, beleza, cara? Quanto tempo, hein? Como é que tá a vida aí em São Paulo? Brenda também, tanto quanto tempo não te vejo? Galera que entrou agora, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá o áudio? Então, tranquilo, galera. A gente vai começando, depois eu vou deixar essa live salva. Aí esses têm, a galera tem mais ou menos 24 horas aí pra conseguir assistir. Eu vou tentar também deixar depois salvo ou no IGTV ou então no próprio YouTube, tá? Então esse nosso bate-papo hoje, ele é mais focado, né, para quem tá na vida acadêmica, principalmente para quem tá iniciando aí, que vai passar pelo processo de precisar fazer a tão temida monografia, né? O famoso TCC. A gente já começou esse projeto desde o mês passado, a gente teve uma live inicial, onde a gente começou falando de como formular uma pergunta clínica, a gente começou a falar de uns temas bem iniciais de como a gente começa a trabalhar essa questão de montar um projeto, de que tipo de tema escolher, que tipo de estudo a gente vai começar a trabalhar. E essa na primeira parte a gente teve a participação do Alex, infelizmente nessa ele não pôde participar, mas mês que vem provavelmente ele estará de volta também, tá? Esse segundo bate-papo é sobre busca de referências, que aí é uma questão que toda hora
alguém me pergunta, alguém pede auxílio, fala, cara, eu não consigo localizar o artigo. E isso não é comum só para estudantes de graduação, não, galera. Isso qualquer nível, mestrado, doutorado, a gente sempre tem dificuldades em achar alguns tipos de fonte, porque realmente algumas fontes são bem complicadas. E a gente tem algumas estratégias bem interessantes que auxiliam a gente. Algumas estratégias são, entre aspas, ditas como legais, né? São meios legais que a gente consegue os artigos, super fácil. E existe alguma outra estratégias que são meios ilegais, né? Mais ou menos, entre aspas, para ficar mais fácil, como se fosse uma pirataria, que a gente nem vai tocar no assunto durante essa live, durante esse bate-papo, tá? Então hoje basicamente a gente vai falar de 3 recursos. Primeiro o ResearchGate, para quem não conhece, para quem nunca utilizou, vale super a pena prestar atenção porque é uma mão na roda, tá? Segundo que a gente vai falar, por mais que seja banalizado e o pessoal costuma não gostar, principalmente professores, será o Google Acadêmico, tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre o Google Acadêmico e como que eu consigo filtrar aquelas referências que eu preciso localizar e estão ali de fácil acesso para mim. E o terceiro, que de um modo geral, para todas as áreas, seja ela de saúde ou não, principalmente a área de saúde, né? A gente tem o repositório que é chamado de PubMed. Então, o PubMed é um site, um repositório, como se fosse, entre aspas, um Google, onde a gente consegue localizar o artigo por alguns quesitos de busca, principalmente por palavras-chave, tá? Então, vou começar falando sobre o ResearchGate. Para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, eu vou virar a câmera e vou conectar na minha televisão para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, o ResearchGate, de uma forma geral, esse aqui é a tela inicial que a gente tem dele, tá? O ResearchGate nada mais é do que, mal comparando, um Facebook da vida. Por que eu falo mal comparando? Ele funciona exatamente da mesma forma. Hoje, como é que funciona o Facebook? A gente cria ciclos de amizade e a gente consegue trocar informações nesse ciclo de amizade. O ResearchGate, galera, é uma plataforma, é um site onde eu consigo fazer a mesma coisa, só que ele é exclusivo para pesquisadores. Ou seja, é como se fosse um Facebook onde eu reúno todos os principais pesquisadores do mundo. Então, dentro do ResearchGate, eu consigo criar elos de amizade, né? Eu consigo seguir as pessoas conseguem me seguir, eu consigo solicitar para os autores os artigos deles, assim como outros autores, outros pesquisadores, estudantes conseguem solicitar os meus artigos. Então, por isso que eu falo que é uma estratégia muito interessante para a gente que busca selecionar fontes. Porque a gente encontra todas as fontes que eu preciso de uma forma gratuita. Então, hoje a gente tem algumas revistas, por exemplo, que você publica, e nessa revista a gente precisa, para acessar o artigo, né, como leitor, pagar alguns dólares, e às vezes é um pouco pesado, ainda mais transformando na moeda brasileira, né, ainda mais no nosso cenário. Fica um pouco pesado e a gente acaba tendo essa dificuldade para poder conseguir o artigo. Aqui na plataforma do ResearchGate é tudo gratuito. Você consegue pegar o artigo e os artigos que não estão disponíveis, a gente consegue solicitar ao autor, tá? Então, esse aqui é o formato, é a página inicial dele, tá? O site é bem tranquilo, se você jogar ResearchGate no Google, é o primeiro site que aparece, tá? Então, eu preciso fazer o meu cadastro. O cadastro é super simples, galera. Eu tenho aqui no account, só botar Sign e eu vou preencher com todas as informações que ele me sugerir, que ele me solicitar. Só tem um detalhe muito importante, isso aqui é bem simples de contornar para quem é estudante. Obrigatoriamente necessário eu ter um e-mail institucional. Eu vou dar um zoom aqui, por exemplo. O e-mail obrigatoriamente precisa ser um e-mail institucional. Tá vendo? Aqui no caso o meu e-mail é da UFRJ, né? Mas eu posso ter qualquer tipo de e-mail. Para a galera da SWAN, por exemplo, que está aqui na live, o e-mail da SOU Uniswan eu consigo utilizar para fazer esse mesmo cadastro. Então, eu coloco lá o e-mail, escolho meu password, escolho todas as informações, preencho tudo que ele me solicita e eu vou conseguir fazer o login. Vou mostrar aqui na tela inicial, depois conforme eu vou mostrando, a gente vai trocando essa ideia e vou falando um pouquinho mais. Então, isso aqui é o layout do meu ResearchGate. Ele é interessante porque, lembra que eu falei que ele parece um Facebook, né?
Então isso aqui é a minha timeline, tá? Então tudo que está vinculado aos meus amigos, tudo que meus amigos eles postam, eu tenho acesso a essas informações, tá? Então se eu vou descendo aqui, por exemplo, tô vendo que as pessoas, vai publicando artigos, vai publicando imagens, pesquisas que estão ainda em andamento. Então, se eu precisar pegar algum artigo super recente, super novo que saiu agora, eu posso vir aqui e pegar super tranquilo. Então, essa aqui é a página inicial. Detalhes interessantes. Eu tenho aqui em cima, se vocês estão conseguindo visualizar, a questão de questions, que são perguntas. Então, essas perguntas são os próprios usuários que fazem e os outros usuários respondem. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Qual o melhor instrumento que eu utilizo para visualizar, por exemplo, a estrutura facial? Eu lanço essa pergunta aqui, as outras pessoas elas vão respondendo e você vai criando um histórico ali, você consegue debater. Isso é bem interessante para a gente que está no início, para a gente que é estudante, porque outras pessoas mais cascudas, mais antigas, são pesquisadores ícones nas respectivas áreas, eles vão visualizar e vão responder. Então isso ajuda a gente a ter um contato mais rápido. Outro ponto interessante, que do lado eu tenho alguns empregos, algumas vagas de emprego, que são fornecidas na própria plataforma do ResearchGate. Como, por exemplo, aparece lá para cientista, pesquisador em relação à biologia, aparece propostas de pós-doc, então eu tenho várias informações e várias oportunidades interessantes. Tá? Tenho a minha página inicial, é o meu perfil, aqui você coloca as informações, aqui você vai criando o seu network. Network é super debatido hoje em dia, né? Uma soft skills que é super debatido hoje em dia e é fundamental para estudante, para profissional de qualquer área, tá? O network hoje possibilita ter uma troca de informações, um contato com outros profissionais e na maioria das vezes esse network vai te possibilitar, se você, por exemplo, for pesquisador, a fazer uma parceria para publicar um artigo, fazer uma parceria para poder dar algum curso, fazer uma parceria para ser o aluno de algum programa de pós-graduação, por exemplo. E principalmente, ele te dá essa ferramenta de você trocar informação com pessoas, com pesquisadores de todos os lugares do mundo. Então que ficou muito mais fácil, consigo trocar informação, por exemplo, com uma pessoa que está lá no Japão, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, outra lá na Irlanda, em Londres, e por aí vai, tá? Então que eu tenho todas as minhas informações, você coloca, você se introduz lá, fala um pouco sobre você. Isso aqui são skills que ele vai te dando automaticamente aos poucos, a gente não vai nem entrar nesse detalhe agora. E você, conforme você vai publicando, vai fazendo o seu trabalho, você vai colocando disponível para as outras pessoas elas terem acesso, tá? Então vou pegar, por exemplo, um exemplo, copiar esse daqui, fica mais fácil de eu visualizar. Beleza, Estevão, mas eu estou precisando pegar alguma fonte para o meu TCC, como é que eu faço? Entro no ResearchGate. Aqui no ResearchGate, lá em cima tem essa informação de search, de pesquisa. Se eu clicar, escrever ou o nome do autor, ou então o nome do artigo direto, e clicar na lupinha, ele vai me dar ele vai me dar o artigo em questão, ou então o pesquisador em questão. Então, por exemplo, eu copiei lá um artigo qualquer lá, e eu tenho informação desse artigo, tá vendo? Ele está disponível para download. Vou clicar, por exemplo, em um pesquisador, para vocês verem como é que funciona. Cliquei no professor Jefferson, que é meu orientador. Aqui eu tenho disponível todos os artigos, todos os trabalhos que ele tem. Tá? Então vou clicar aqui e você vai ter acesso a todas as informações de todos os trabalhos. Tá vendo que as informações, eu tenho um artigo, tenho as informações necessárias dele lá, e eu tenho essa opção de download. É nessa opção de download, por exemplo, que eu consigo baixar esse artigo sem precisar custear essa informação, tá? Então eu vou pegar um artigo aqui de uma revista que costuma pegar uma revista qualquer, né? A revista que é paga, por exemplo. Isso aqui é um artigo nosso lá do laboratório. Uma revista italiana, para você ter acesso a essa informação, você paga. Você, sendo usuário do ResearchGate, você vai simplesmente clicar no artigo e eu tenho todo o artigo aqui. Ele vai me aparecer a informação inicial,
e dessa informação inicial eu consigo fazer o download. Então, uma boa estratégia aí para eu economizar o dinheiro e conseguir achar as informações. Deixa eu voltar a tela aqui. O ResearchGate é uma plataforma super simples de utilizar. E por que eu gosto muito? Porque você consegue fazer esse tipo de network de uma forma super simples. Você consegue acessar basicamente 100% dos artigos que você procura. Lógico, exceto os artigos muito recentes que ainda não foram publicados, eles foram aceitos, mas não foram publicados. Ou então os artigos muito antigos. Por quê? Os muito antigos, dificilmente o pesquisador ele tem acesso a essa plataforma, então não vai estar lá disponível. E os muito recentes, os pesquisadores eles tendem a não enviar, tá? Porque eles preferem sair a versão online lá na revista, no site da revista, para depois poder enviar, tá? Então, para quem para quem curtiu mais ou menos a ideia do ResearchGate, vale super a pena, faz o teste. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode me mandar mensagem que eu ajudo, tá? É uma das formas mais simples e mais fáceis de você conseguir pegar a sua seleção de fonte. Lógico que é fácil buscar a seleção de fontes, mas ele não é caracterizado como um instrumento de seleção de fontes. O que eu quero dizer com isso? Vou lá fazer meu TCC, por exemplo, tenho que fazer um trabalho. Eu preciso descrever, por exemplo, uma revisão sistemática, que é muito comum na graduação. Eu preciso descrever os lugares que eu utilizei para poder buscar minhas fontes. Eu não posso falar que esse lugar foi o ResearchGate. Não tem como. Esses lugares vai ser o Google Acadêmico, que eu vou mostrar para vocês. Vai ser lá o PubMed, vai ser o Cielo, vai ser a plataforma Pedro, enfim, vai ser diversos outros instrumentos que a gente tem disponíveis, tá? Em relação ao ResearchGate, tiver qualquer tipo de dúvida, pode escrever aqui ou então depois pode me mandar um direct que eu respondo, tá? Então vale super a pena você criar o perfil, entrar lá e começar a fuxicar, ficar mais fácil para você conseguir ter esses tipos de informação, tá? Segundo, segundo repositório que eu queria falar com vocês é do Google Acadêmico. Deixa eu acessar ele aqui para ficar mais fácil e a gente vai falando juntos. O Google Acadêmico, galera, nada mais é do que uma plataforma do Google, que ela é super conhecida, aquela plataforma de busca. A única diferença é que é um repositório que ele reúne informações técnicas de alguns trabalhos. Então aqui no Google Acadêmico ele não fica restrito a, aos jornais super tops que a gente tem hoje, por exemplo, a Nature, ele não fica restrito a esse tipo de literatura, ele é mais abrangente e ele não fica restrito apenas a artigos, ele fica abrangente a teses de doutorado, a dissertações, a monografias de graduação, de término de graduação. Então ele é muito mais amplo, tá? O interessante dele é porque ele é a forma mais fácil de você acessar, mais rápido, porque a plataforma do Google ela é mais conhecida, né? O Google já está no nosso dia a dia aí há muito tempo, desde a adolescência, a infância da maioria, onde a gente joga lá a informação, a gente consegue localizar. Ponto-chave do Google acadêmico, é que, primeiro, é interessante você utilizar a sua, a sua conta do Google para você conseguir também fazer um tipo de network. Por que eu falo isso? No Google acadêmico, é um pouco parecido, mas bem distante do ResearchGate, você consegue criar mais ou menos uns laços com seus coautores, por exemplo. Então, a galera que publica muito, os pesquisadores, eles começam a indexar alguns coautores e vai ampliando um pouquinho mais a questão de as outras pessoas acharem os trabalhos. Então, isso é um ponto bem interessante. Algumas revistas, algumas instituições, perdão, elas começam a exigir... Fala, Mauri, abraço, cara, tudo bem? Começam a exigir alguns indicadores. E um desses indicadores é do próprio Google Acadêmico, que ele chama de índice H ou índice H+, tá? Que nada mais são do que citações. Então ele vai medir a quantidade de citações que um pesquisador tem. Hoje, infelizmente, para você conceituar, classificar, né, melhor dizendo, uma, um pesquisador como excelente
ou então uma plataforma de busca, ou então principalmente um curso de pós-graduação, é pela quantidade de citações. Tá? Então, se te favorece que a cápsula libere mais verba para você, por mais que a gente esteja num tempo meio nebuloso em relação a isso, né? Mas essa é uma das formas que a gente tem de utilizar esses indicadores para qualificar de forma quantitativa aquela pós-graduação, então aquele pesquisador. Então, de uma forma geral, quanto mais citações o cara tem, a ideia de que mais visível ele é e melhor ele vai ser. Mas não necessariamente isso é uma verdade, tá? Isso é um ponto que a gente vai deixar de lado. O ponto importante que eu preciso saber do Google Acadêmico é a mesma coisa do Google, galera. Para eu fazer uma busca, eu preciso ter o crivo de utilização de palavras-chave. Eu não posso simplesmente jogar qualquer coisa que eu quero ali. Eu jogo palavras-chave. Por exemplo, eu quero fazer uma busca sobre diferentes volumes de autoliberação miofascial, ou então de automassagem, que é o melhor termo para a gente utilizar, né? Então, diferentes volumes de automassagem nas respostas da amplitude de movimento. Eu não posso escrever dessa forma toda, como eu falei. Vou escrever as palavras-chave, que são autoliberação miofascial e amplitude de movimento. Quando eu jogo isso, ele vai me dar aquela relação de todas as informações, de todos os artigos que foram encontrados, de todos os trabalhos que foram encontrados, dentro, contendo aquelas palavras-chave que eu coloquei. E isso é de suma importância eu saber, porque se eu jogar todo um título, eu vou restringir muito aquela minha busca. Então, provavelmente eu vou encontrar 10 artigos mais direcionados, ou então eu vou fechar muito aquela informação que eu quero. Tá? Então, eu jogo palavras-chave de escritores, ali vai me dar uma parte mais vasta. Então, essa forma mais fácil de você encontrar essa informação, essa fonte que você está precisando ali naquele momento no Google Acadêmico. Um ponto muito importante do Google Acadêmico que a gente tem que levar em consideração é que nem toda a informação que está ali ela é boa, assim como qualquer lugar. Nem tudo que está ali é aproveitável para mim naquele momento. Então preciso ter esse crivo. Esse que é o mais difícil, principalmente para a parte da galera da graduação, né? Porque na graduação é muito fácil eu pegar as informações e ter ela como uma verdade absoluta. É muito fácil eu escutar algum professor, por exemplo, passar uma informação e ter ela como verdade absoluta. É difícil eu ter esse crivo. E para ter esse crivo, preciso de diversos fatores. Mas de uma forma geral, eu vou passar um fator para vocês que ele serve de norte e vai te dar uma base mais sólida para você conseguir pegar fontes mais confiáveis. É saber a revista, né? Por exemplo, lá, hoje no treinamento de força, específica de treinamento de força, a gente tem uma revista norte-americana, que é do The Journal Stranger Cognition Research, que é a top, é a melhor revista que a gente tem em treinamento de força. Então, muito provável, não são todos, mas muito provável que os artigos que são publicados naquela revista, eles são artigos mais confiáveis, ou seja, tem uma metodologia mais robusta, tem, tem metodologias mais fortes, instrumentos utilizados mais fortes, ele tem variáveis de confundimentos menores, mais controladas. Então a gente tende a utilizar essa informação para falar que nessa revista a maioria dos trabalhos encontrados são trabalhos super relevantes que eu posso utilizar na minha vida normalmente. Então esse é um ponto-chave, não é um deles, mas para a gente ter uma noção mais importante da gente visualizar é o primeiro que a gente tem que saber. Ou seja, a revista ela vai me dizer se aquele trabalho ele é aproveitável para mim ou não, se é uma fonte confiável ou não. Como é que eu vejo se a revista é boa ou não? Duas formas. Hoje existe uma plataforma chamada plataforma Sucupira. É a plataforma vinculada ao CNPq. Se eu jogar o nome da revista ali, ela vai me dar uma estratificação de classificação. Então essa classificação vai dizer de A1, ainda não mudou, né? Mas vamos lá, de A1 até C. Qual revista que ela tem o maior poder? Fala, Guilherme, tudo bem, cara? Ou seja, as revistas que são A, têm maiores conceitos que a revista que são B, que tem maiores conceitos que a revista que são C. Então A1 é maior do que A2, que é maior do que B1, que é maior do que B2 e por aí vai. Essa classificação está para mudar, mas ela vai seguir a mesma ordem. A continua sendo maior do que B, tá? Isso é muito importante de observar, porque essa classificação é exclusiva para o Brasil. A CAPES e a CNPq, elas utilizam essa classificação
para dizer qual é a melhor revista comparada a outra, tá? Onde é mais confiável publicar e onde é menos confiável publicar. E uma outra forma, que eu particularmente gosto muito, mas não é muito aplicável para a gente no Brasil, é você entrar no site da revista, direto no site, tem uma informação de fator de impacto, que a gente chama de FI, de Factor Impact. Essa informação nada mais é do que a classificação dessa revista naquele país de origem dela. Na maioria das vezes no próprio Estados Unidos, né? Então eles utilizam de uma forma mais global. Então a maioria dos países utilizam esse tipo de classificação. E ele vai te dizer, quanto maior o fator de impacto, melhor aquela revista. Então, por exemplo, a gente tem revista com fator de impacto menos de 1. Hoje a gente tem revistas médicas aí, ou então a Nature da vida, que tem fator de impacto absurdamente maior do que isso, 30 e pouco, 40 e por aí vai, tá? Então são revistas que têm mais pesos, tem mais peso. Não, é uma classificação que não é usual aqui no Brasil. A CAPES ela não leva em consideração isso para classificar o pesquisador nem para classificar aquele programa de pós-graduação, mas ele serve como norte para eu poder escolher a revista que eu vou utilizar como base para mim para eu escrever meu TCC, por exemplo, tá? Então é super importante eu ter essa informação. Deixa eu virar a câmera aqui também. Eu vou mostrar a tela do Google Acadêmico para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, ó, tela do Google Acadêmico, bem tranquila, assim como do ResearchGate. Ela é bem fácil de você utilizar, de você verificar, tá? De uma forma geral, eu escrevo as palavras-chave aqui em cima, na busca, e eu consigo filtrar as informações através dos anos que eu quero que foi publicado. Por exemplo, eu posso buscar artigos ou resumos, no caso, desde 2015 para cá. Eu posso incluir revisões, eu posso incluir só artigos originais e por aí vai, tá? Então deixa eu colocar aqui a informação, aquela mesmo exemplo que eu dei para vocês. E vamos fazer a busca. Então, joguei as palavras-chave. Quando eu busquei, vai aparecer todas as informações que tem em relação a essas informações, tá? Então, apareceu de forma geral 44 resultados quando eu jogo autoliberação facial e amplitude de movimento, tá? E eu consigo estratificar de uma forma mais geral. Se eu colocar lá desde 2018, por exemplo, essa informação já cai para 16 e por aí vai. Então, uma forma de eu encontrar essa informação é jogando palavras-chave, beleza? Então é super tranquilo. Joga as palavras-chave e ele vai me dar a informação, tá? Só cuidado, como eu falei, não dá informação só de artigo, dá informação de tudo. Se eu publicar num blog meu, por exemplo, e está vinculado ao Google, e tiver isso aqui no meu título, ele vai aparecer essa informação aqui. Não sei se vocês estão conseguindo olhar do lado, mas tem, por exemplo, sites que não são repositórios diretos da revista, né? Por exemplo, eu tenho uma fonte aqui do próprio ResearchGate e por aí vai. Então eu tenho que dosar a informação e saber. Aqui, por exemplo, isso aqui é direto da revista, já vai direto no artigo. Então o Google Acadêmico, ele é super desvalorizado em relação aos profissionais, né? Quase ninguém gosta de utilizar ele, mas ele é super tranquilo da gente trabalhar, basta a gente saber a forma que a gente vai dosar essa busca que eu faço, tá? Então, eu começar a ter esse clivo, saber a forma que eu vou dosar, tá? E para fechar o terceiro e último, deixa eu abrir aqui também para ficar mais fácil a gente falar. A gente vai trabalhar com o PubMed, que eu particularmente prefiro. É um repositório super interessante que ele reúne hoje os principais artigos que a gente tem publicados. Porque as principais revistas, o objetivo dela é sempre se indexar ao PubMed, porque é onde tem maior acesso mundialmente falando, tá? Então, o Google Acadêmico, ele tem, acho que talvez
ele tenha mais acesso em relação ao Brasil, você restringe aquela informação só para uma localidade. E no Google, no PubMed você abre para o mundo inteiro, porque o PubMed é em inglês, tá? Então o site que ele é em inglês, mas é um inglês super simples, né? Então você que tem alguma dificuldade na língua, no idioma, você pode utilizar de forma super tranquila o Google Acadêmico, porque ele tende a traduzir de uma forma mais correta, menos errada do que antigamente, né? Foge menos daquela realidade. E você consegue localizar as informações que você precisa. Vou falar um pouquinho do PubMed, porque para falar a fundo dele precisaria de bastante tempo. Tá? O PubMed ele tem muitos recursos que são recursos bem complicados que facilitam muito a nossa vida, como por exemplo criar alerta. Tá? Consigo criar alerta com os descritores que eu tenho, que eu utilizei, e assim que foi publicado um artigo, eu recebo essa informação. Então fica mais fácil, né? Por exemplo, toda semana vem uma lista para mim com as informações dos artigos que foram publicados com aqueles descritores. Então por isso que você às vezes vai num curso, aí você pega o palestrante e fala, pô, ontem saiu um artigo tal, 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 tal. Galera, vocês acham que os caras eles ficam todo dia, o dia inteiro procurando esse tipo de informação? Lógico que não. Eles utilizam esses benefícios, esses artifícios, né, melhor dizendo, que a própria plataforma ela te permite para você maximizar o seu tempo. Então você recebe a informação, já sabe, ó, saiu um artigo assim assim que diz isso. Então por isso que a gente está sempre atualizado. A galera tá sempre sabe quando sai uma nova informação, porque recebe essas atualizações, tá? O PubMed, ele é um repositório, tá? Vinculado à Biblioteca Nacional Norte-Americana. Ele é bem interessante porque eu tenho diversos jornais no mundo que são indexados no PubMed. Então é muito mais fácil localizar uma referência mais robusta e mais pesada para aquilo que eu estou procurando, ou seja, para aquilo que eu tô precisando, tá? Então eu consigo localizar de forma mais fácil. A forma de busca, basicamente é a mesma que eu acabei de falar no Google Acadêmico. Eu não posso trabalhar, a não sei que eu quero localizar um artigo específico, mas eu não posso trabalhar com frases longas. Eu preciso jogar palavras-chave que a própria plataforma ela vai localizar essa informação para mim, tá? Então deixa eu virar a tela aqui novamente e vou mostrar. Opa, deixa eu virar a tela aqui e vou mostrar para vocês. Tela inicial do PubMed. Dentro do PubMed, eu tenho diversas informações, tá? Geralmente eu utilizo só o PubMed mesmo, ou então o Mesh, que são as duas mais aceitas, né? Mas ficar no PubMed direto é mais fácil, tá? E aqui eu vou jogar o descritor que eu quero localizar para ficar mais fácil. Então eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei agora no Google Acadêmico, eu vou utilizar aqui. Então, deixa eu escrever self-myofascial release. Liberação facial e amplitude de movimento, né? Beleza, eu estou jogando as mesmas palavras-chave que eu utilizei, que eu joguei lá no Google Acadêmico, tá? Então aqui eu localizei 40 trabalhos totais que contêm essas palavras-chave que eu utilizei, tá? Então lá eu tenho diversos anos publicados, diversos autores. Então eu tenho todas essas informações aqui disponível para mim. Para a galera que gosta desse tipo de tema, tá? Sugiro só você atualizar. Vou jogar aqui um tema, um descritor que ele é mais fiel, né? Vou jogar aqui foam rolling, por exemplo. Botei lá foam rolling e amplitude de movimento. Aumentei a quantidade de resultados que eu tenho, tá? Então de 40 passou para 63. Então tem todos os artigos estão indexados que contêm esse tipo de palavras-chave no meu título, por exemplo, tá? De uma forma mais generalista, o que a gente costuma fazer?
a gente costuma jogar palavras-chave semelhantes e entre aspas. Por quê? Porque eu estou fechando aquela informação. Então, por exemplo, eu vou jogar aqui phone rolling entre aspas. Ou, né? Or, vou jogar liberação, autoliberação miofascial. Ou rolling massage, que é o famoso bastão que a gente tem. And e range of motion, que é amplitude de movimento. E vou aumentar um pouquinho, jogar o end de novo. E colocar flexibilidade. Fechei aspas. Vou procurar. Encontrei 38 trabalhos que contém uma dessas informações. Deixa eu colocar aqui que eu escrevi errado. Que contém 33 trabalhos, melhor dizendo, que contém essas informações. Tá? Então, uma forma muito mais fácil, jogo o descritor ali, coloco entre aspas para poder fechar essa informação. Tá? E, se eu quiser, eu consigo utilizar aqueles mesmo tipo de filtro, só que um pouco maior do que eu tinha lá no Google Acadêmico. Eu consigo selecionar o tipo de artigo que eu quero, se é um artigo randomizado, aleatório, se é uma revisão, se eu só quero só abstract, que é o resumo, só quero que o artigo que ele está com o texto todo livre, se ele está publicado há 5 anos ou menos, há 10 anos ou menos, se são estudos com humanos, se é estudo com outro tipo de animal, e por aí vai. Por que eu comecei falando do ResearchGate e estou falando agora do PubMed? Porque eu vou pegar um artigo aqui. Eu acho que essa revista aqui é fechada. Eu vou pegar um artigo, tá vendo? O PubMed ele me dá a informação do abstract. Para eu fazer uma revisão sistemática ou qualquer tipo de estudo, eu não posso ler só o resumo, né? Então, por exemplo, o PubMed está disponível para mim o abstract, que é o resumo. Mas se eu quiser aqui o link com o artigo completo, ele vai me jogar para o site da revista. E ele vai fazer você comprar aquele artigo. Por exemplo, esse artigo, se eu quiser ler, ele me custa $24,95, quase $25, né? Transformando na nossa moeda e arredondando, dá mais ou menos R$ 100 aí pra gente, tá? Então é um custo a mais para um artigo. Então lembra que eu falei? O ResearchGate é um repositório que eu tenho de informações disponíveis para mim. O que eu posso fazer? Localizar a informação no PubMed, vou selecionar o título, vou dar um Ctrl C, vou copiar, vou lá no ResearchGate, vou dar um Ctrl V, vou dar uma colada, vou buscar e vou ver. Achei o artigo. Mesmo artigo, os mesmos autores, mesma revista. E olha que maneiro. O artigo está liberado para mim. Eu consigo fazer o download desse artigo sem precisar pagar. Isso é pirataria? Lógico que não. Por que que não é? A revista, ela é detentora do copyright, né? Então ela tem a escolha prévia. Ela já tem a escolha prévia, vou salvar aqui. Ela tem a escolha prévia dela cobrar ou não aquela informação, pelaquela informação, independente se o autor pagou para publicar ou não. E no ResearchGate, na maioria das vezes, o próprio autor ele disponibiliza o trabalho, tá? Precisamos sempre pensar que a ciência ela não pode ser restrita, ela tem que ser liberada. Então, eu como autor, por exemplo, eu vou deixar ela disponível lá para a maior quantidade de pessoas lerem. Então, por isso que é interessante a utilização desse tipo de ferramenta. Então, de novo, eu procuro na melhor base de dados que a gente tem de uma forma geral, que é o PubMed, encontro o artigo, tem alguns artigos aqui que são disponíveis. A revista ela deixa liberado o artigo completo para gente, eu consigo visualizar, e algumas não. Então, acho que não são, como o exemplo que eu dei, vou pegar um outro exemplo aqui. Como o exemplo que eu dei, quando você clica para você baixar o artigo, ele vai te direcionar para o site da revista, onde você vai ter que pagar $25, $100, 200, depende do tipo de revista e do artigo. Tá? Você vai selecionar o título,
vai jogar lá no ResearchGate, que é um repositório, e 99% de certeza que você vai conseguir localizar esse artigo lá de forma gratuita para você. Você vai baixar, você vai fazer a leitura e vai enriquecer o seu vocabulário. Esse exemplo aqui foi até interessante, porque eu não localizei o artigo. Aliás, eu localizei, mas ele não está disponível. Tá vendo? Ele tá solicitar, tem a informação para solicitar o texto completo. Isso aqui pode acontecer e é interessante porque eu posso selecionar e disparar o e-mail para todos os autores e os autores eles vão enviar essa informação para mim através do próprio ResearchGate. Então eu cliquei lá, eu solicitei o artigo completo, os autores vão receber essa informação e os autores vão disponibilizar esses artigos para mim, tá? Então é bem interessante, porque nem todo artigo eu vou encontrar. Lembra, eu iniciei falando sobre isso. Eu tenho diversas informações. A maioria das informações são gratuitas, mas nem sempre eu vou localizar aquela informação que eu preciso, tá? Então, quando eu não localizo, uma das melhores opções, a mais rápida, é eu simplesmente solicitar para o autor um artigo pelo ResearchGate. Beleza? Então, esses foram os 3 tópicos que eu queria falar com vocês hoje. Provavelmente na próxima live a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre PBE, que é para vocês terem um pouco mais de noção, além daquela que eu falei de você verificar a revista, né? A gente tem outros artifícios para conseguir quantificar de uma forma melhor a evidência que eu preciso, que eu estou buscando, tá? Então, eu falei sobre o ResearchGate, sobre o Google Acadêmico e sobre o PubMed. Para quem se interessou de qualquer um dos 3 tipos, se tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar uma mensagem na privada, na forma no direct, que eu respondo para vocês. Tranquilo? Galera, essa live vai ficar salva durante 24 horas. Para quem quiser depois rever, para quem não conseguiu ver tudo, fica à vontade lá, beleza? Galera, forte abraço, bom resto de domingo, boa semana e até uma próxima.